Agora sim, em definitivo, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um podcast de 45 minutos, a mais um programa de pós-jogo do Sport nesse Campeonato Brasileiro, 21ª partida, tá? Jogo em que o Sport soma apenas o seu 11º ponto diante do Red Bull Bragantino fora de casa. O Sport, ele viveu uma certa montanha-russa dentro da partida e a gente vai analisar tudo isso a partir de agora. Um jogo marcado por um massacre absoluto e assustador, até eu diria, do Red Bull Bragantino durante todo o primeiro tempo. Esse massacre transformou a atuação de Gabriel numa atuação espetacular, tá? Muito se falou ao longo dos últimos anos que o Sport não tinha goleiro que garantisse ponto ao clube. Hoje o Sport ganhou um ponto basicamente por conta do seu goleiro, tá? Basicamente. Se muito se fala que o Sport não tem goleiro que dê ponto, hoje, claramente, Gabriel permitiu que o Sport estivesse no jogo durante todos os minutos da partida, até a última bola, até o último instante. Então, esse massacre absoluto do Red Bull Bragantino deu a Gabriel essa condição de grande herói do Sport nessa manhã de domingo. Entre a reta final do primeiro tempo, entre basicamente o último acontecimento do primeiro tempo e o primeiro acontecimento do segundo, tivemos duas decisões de arbitragem extremamente questionáveis, que geram debate e que a gente também vai passar por elas ao longo desse programa para saber o quanto as decisões de Daronco dentro de campo, do assistente, do VAR, podem ter interferido, se não no resultado, mas no rumo dos acontecimentos, tá? E, no final das contas, o Sport melhora na partida, no último terço, chega ao empate, tá? E soma ali o seu 11º ponto, se aproximando daquele objetivo vergonhoso, daquele objetivo mínimo, que é ter 16 pontos, e dessa forma, um ponto a mais do que a Chapecoense, que tem a pior campanha de toda a história do Campeonato Brasileiro da Série A de pontos corridos. Hoje eu considero esse o único objetivo palpável para o Sport. Tá? Não vejo como o Sport lutar para não ser o pior Sport de todos os tempos. Talvez não ser o pior time do Nordeste de todos os tempos, ultrapassando a América do Natal. É possível. Talvez não ser o pior time de Pernambuco. Já não sei. Não ser o pior Sport, eu já acho que está longe de ser alcançado. Obviamente, não ser rebaixado já é algo que a gente já descartou. E não ser o último colocado também ficou distante depois dessa melhora que o Juventude teve com o Carpini. E do Fortaleza, que agora também vence o jogo e deve ter uma... A chama de tentar lutar pela permanência deve conduzir o Fortaleza a ter uma pontuação maior que a do Sport. Cássio, eu te confesso que durante grande parte do jogo, grande parte mesmo, tá? Eu só pensava no quanto você foi extremamente preciso em um comentário que você fez que para mim vai definir essa temporada, essa reta final de temporada do Sport. E eu acho que você começou a falar isso na 8ª rodada, 9ª rodada, pouco antes da paralisação para o Mundial. Quando o rebaixamento foi ficando muito claro, muito consolidado diante dos nossos olhos, você falou, e ainda tem muito campeonato pela frente. Ainda vai perder muito, ainda vai apanhar muito. E a minha sensação é essa, Cássio. Durante a maior parte do jogo, vendo o Sport ser massacrado, bombardeado, engolido, incapaz de oferecer um mínimo de resistência a um time que vinha de 9 derrotas em 10 jogos. O Sport parecia, Cássio, a dinâmica do primeiro tempo era a dinâmica daqueles jogos de Copa do Brasil, de um time de 3ª ou 4ª divisão enfrentando um time de Série A. O Sport não conseguia reter a bola. Era recuperava a bola, entregava a bola ao Red Bull Bragantino, não conseguia roubar a bola. Todas as jogadas explodiam ou em finalizações erradas ou em grandes defesas de Gabriel, frente a frente, sem goleiro, milagre, ou em bolas na trave, que também o Sport teve uma sequência de bolas na trave que sofreu.
Minha sensação, esse jogo quase todo, Cássio, era isso, assim, meu Deus do céu. A gente tá dentro de um domingo, tendo que assistir. Qual é o prazer? Qual é a expectativa que o torcedor liga a TV? O cara acorda, liga a TV pra isso, pra ficar afundado no sofá. Se o cara desviar o olho, perde uma bola na trave. O time não dá um respiro. O time entrou com o lateral esquerdo, que tem 16 anos, Cássio. 16, 17 anos, Vitor Hugo. O Sport tá jogando a Série A. Não é a 36ª rodada, não, que você tá totalmente entregue. Vamos colocar aqui uma base para jogar. O Sport tá no seu 21º jogo, recorrendo a um garoto de 16 anos. E a opção a este garoto é um outro jovem que era reserva do Santos, que é um dos piores times da Série A. A gente poderia aceitar isso na normalidade, Cássio, se lá no começo do ano o presidente do clube tivesse dito: olha, a gente está sem nenhuma capacidade de investimento, a gente vai para uma campanha de sacrifício, tá? Vamos tentar honrar a camisa, mas vai ser inevitável a gente contar com jogadores da base. Pena que foi só o contrário do que foi dito, né? Que tá com caixa, que tá com investimento, que vai mirar coisas altas, coisas boas no brasileiro. Foi só o contrário. Mas a gente ouviu o oposto, leu o oposto, e o pior, foi gasto o oposto. É inaceitável, Cássio, que um clube que gastou mais de 65 milhões em direitos, salários astronômicos, contratos longos, derrame dinheiro em jogadores que a gente nem enxerga mais no elenco, como Paciência, como Pablo, como Sérgio Oliveira, sabe? Tem R$1 milhão mais ou menos indo aí nessa lista que eu falei, se não mais. A gente nem enxerga esses jogadores, a gente não enxerga esse dinheiro dentro de campo. A gente enxerga um Vitor Hugo sendo sacrificado, a gente enxerga jogadores que estão no esporte, sabe Deus por quê, como o Kevson, tá? É um massacre, Cássio, é um martírio. É duro saber que não acabou hoje, é duro saber que serão mais 17 partidas. E como o Cauê falou, depois daquele jogo contra o Palmeiras, que ele disse o seguinte: eu tô com medo de que agora os massacres comecem a ser mais comuns. Eu quero deixar claro o seguinte: foi 1-1, mas foi um massacre. Tá? Foi 1-1, a arbitragem talvez tenha interferido negativamente contra o Sport, mas todo esse debate só existe porque, por sorte e por uma atuação absurda do goleiro, o Sport não foi massacrado também numericamente em gols no primeiro tempo. Porque, como time de futebol, o Sport não se comportou como um time de Série A. Nem mesmo como um bom time de Série B. O Sport se comportou como um time pequeno, com o rabo entre as pernas, dando cabeçada uns nos outros, e sabe Deus como não foi massacrado, repito, em gols pelo Red Bull Bragantino, porque tecnicamente foi, Cássio. Fred, boa tarde para a galera que está aqui na live, um salve aí para você que está vendo esse conteúdo depois. Esse massacre, concordo inteiramente com o que você falou, mas só pontuando, ele é sobretudo não, ele é basicamente no primeiro tempo, né? É um massacre no primeiro tempo. Como o Bragantino faz ali 1-0 aos 8 minutos, o jogo muda, mas o jogo muda um pouco, até porque o Sport muda também, mas sobre o primeiro tempo que teve essa diferença gigantesca. O Bragantino vinha de 7 derrotas em 8 partidas na Série A. 3 pontos de 24. Era um time pior do que o Sport, tá? Nesse recorte, assim, só para comparar. Só que dentro desses 8 jogos, ainda ele teve os 2 jogos da Copa do Brasil contra o Botafogo. Perdeu os 2. O Botafogo, tudo bem, mas soma derrotas aí. Ou seja, como o Fred falou, 9 derrotas em 10 jogos. Tem alguns desfalques importantes nesse jogo de hoje. Um pita. Assim, só para. É um reserva, mas é um reserva que entra. Mas hoje jogaria. Hoje teria jogado. Certamente. E dentro desse time, que não tinha feito boas partidas ultimamente, a vitória do Bragantino nem era tão longa, pelo menos isso, né? Assim, o Bragantino ele estava em 8º lugar no Brasileiro, justamente pelo início aquele início para lá de surpreendente no Brasileirão, que a gente apontava o Bragantino para brigar contra o rebaixamento também, mas o Bragantino teve uma largada muito boa. Então, apesar dessa sequência do Brasileirão de 7 derrotas e 8 jogos, esse time é o 8º colocado, que é bem surpreendente, mas é uma 8ª colocação baseada
antes da Copa do Mundo de Clubes. Ou seja, é um Bragantino que parecia já não existir. Aí hoje, diante do Sport, até brinquei, Fred, que é o Red Bull Bragantino, parece que é o Red Bull Leipzig. Assim, que, sabe aquele negócio que hoje todo mundo fala contra o meu time, o goleiro vira Neuer, vira esse negócio, né? Quando é na minha vez, o cara vira Neuer. Pronto, na vez do Sport, o Bragantino virou Leipzig. Mas, na verdade, a questão é que contra todos os times, tirando o Grêmio, o Sport é o Sport. Assim, na verdade, o Bragantino pode tá muito mal. Detalhe, esse volume que o Bragantino teve hoje não é exatamente uma prova que o Bragantino voltou a ter um ótimo volume ofensivo e basta acertar, ajustar algumas coisas e vai voltar para os trilhos na competição. De repente, essa atuação de hoje, diria até que é mais provável, ela aconteceu pela fragilidade do adversário, que faz com que todos os outros times costumem, exceção feita ao Grêmio, repito, assim, terem um volume de finalizações acima do normal, um desempenho ofensivo acima do normal. O Sport jogou com 3 volantes hoje. Nessa segunda transmissão, foi a informação, Daniel Paulista preservou Mateuzinho no banco devido a essa semana, onde a gente, detalhe, no nosso vídeo do pré-jogo, a gente até abordou que ele é ligado ao Santa Clara, está emprestado ao Sport, Santa Clara de Portugal, e que um clube da Mamelodi, né, da Coreia do Sul, que disputou a Copa do Mundo de Clubes, fez uma proposta que inicialmente não englobava o Sport, e o Sport, tendo resguardado pelo contrato, nem conversou. Aí veio uma segunda proposta com o Sport recebendo 500 mil euros, que dá mais de 3 milhões de reais. E aí a gente, detalhe, eu e Fred, a gente até debateu sobre esse valor aí. Eu, por exemplo, acho que já não seria, nesse momento que o Sport já começa a ter problema de fluxo de caixa, que 3 milhões de reais já não seria desprezível. Mesmo que isso represente hoje em dia metade da folha, mas pelo visto a gente está em setembro ainda, tem muita folha para pagar ainda, né? Tem 13º, então não sei se 3 milhões de reais é um valor tão desprezível para o Sport nesse momento. Mas por causa dessa negociação ele começou no banco. Veja, se ele entrou no segundo tempo, essa lógica acabou não funcionando. Era melhor ter começado com ele. Se era para preservar o cara, porque ele estava envolvido na negociação, mas no fim das contas o cara joga de todo jeito, eu não entendi muito essa parte. E nessa escolha o Sport jogou com 3 volantes, não poderia ter pelo menos travado o jogo, que no fim das contas o Sport queria, no mínimo, não perder. Acabou acontecendo, né? Mas queria não perder. O Sport vinha já de 2 derrotas, e já nesse cenário de melancolia, como a gente também falou no pré-jogo, aí acontece o quê? Aí perde hoje, o próximo jogo é o Corinthians, daqui a pouco já tem um jogo remarcado contra o Flamengo, o Sport ainda vai pegar o Flamengo 2 vezes nesse campeonato. É sempre bom lembrar isso. 2. E o Flamengo agora sem mais, assim, no meio da Libertadores, mas assim, jogando para ser campeão brasileiro, disputando ali com o Palmeiras, ou seja, possivelmente sem poupar ninguém. Salvo uma situação perigosa ali na Libertadores e se a data for próxima. Tirando isso, não vai ter esse cenário. Então o Sport poderia entrar assim, em outra espiral muito negativa de derrotas. Então travar, eu acho até que dentro de um cenário, pensando grão em grão, como você falou, detalhe, eu coloquei no meu post essa expressão também, que a gente usa bastante aqui no podcast. Nesse grão em grão, onde não evita um rebaixamento, mas pelo menos traz 10 centavos de dignidade a uma campanha que segue indigna. Só que não funcionou. O primeiro tempo, essa formação que poderia ter deixado o jogo mais equilibrado, foi assim. Na verdade, eu acho que a última vez que eu tinha tido um primeiro tempo assim de um adversário teria sido um jogo contra o Corinthians na Arena em Itaquera, tá? Assim, um volume. O Bragantino teve 16-6 no scout de finalizações, com as finalizações do Sport, o Sport aumentando essa estatística lá no finzinho, com aqueles 2 chutes de Derek. Até ali, já na reta final do primeiro tempo, até ali, o Sport quase não chegava na barra. Desses 16 chutes do Bragantino, 2 bolas na trave, bola tirando tinta da trave, 9 bolas na barra, com o goleiro do Sport fazendo um milagre atrás do outro. Detalhe, teve um lance que ele fez 2 milagres no mesmo lance. Chegou cara a cara ali, num erro de Pedro Augusto lá, que girou para um lado, aí conseguiu sair do marcador, só que em vez de tocar a bola, ele girou para o outro, e no segundo giro ele perdeu a bola, isso no meio campo, e vira um contra-ataque do Bragantino, ali pela ponta direita, o jogador do Bragantino chuta, Gabriel já defende que já estava um chute cruzado, cara a cara. Detalhe, o Bragantino já tinha tido 2 chutes cruzados ali, ambos raspando a trave, assim, chutes rasteiros, mas esse não foi rasteiro, mas foi um chute cruzado também. E na hora que ele espalma, chega Sacha ali, ganha a disputa com o Matheus Alexandre, acho que foi Matheus Alexandre, e cabeceia, a bola vai entrar e Gabriel vai e salva de novo. Então, o primeiro tempo, assim, estava muito no lucro para o Sport, no 0-0. Assim, o Sport precisava mudar um pouco a atitude do jogo. Assim, detalhe, eu acho que a tentativa foi válida. Repito, a tentativa foi válida, mas não funcionou. Ela não funcionou. Volta para o segundo tempo com a postura
Ali, querendo ou não, o jogo de 11 da manhã, né, o segundo tempo é meio-dia, ainda que 20 e poucos graus lá em Bragança Paulista, mas é um jogo de meio-dia, uma outra relação de futebol. Meio-dia no Brasil, né, que é a temperatura bem diferente, né? Na Europa se joga bastante assim, sem muito mistério. E o Bragantino que vinha parando, detalhe, já estava parando de novo, e Gabriel, que já tinha salvado outra vez, tinha uma cabeçada, uma cobrança de escanteio espetacular, uma cabeçada no ângulo, ou seja, o goleiro do Sport vinha fazendo a sua parte. Detalhe, assim, é óbvio que é verde Paulo Sérgio. Assim, a gente vai só falar da atuação dele mais para frente, mas assim, é um tanto óbvio que a nota dele, para mim, por exemplo, eu acho que bota um verde até para trave. Assim, a gente uma vez a gente deu nota para Atos um dia desse. Atos entrou na escalação do Náutico e ganhou nota. Se botar uma trave na escalação do Sport, bota um verde para trave também. Mas enfim, Gabriel veio fazendo a parte dele. Aí, numa troca de passes ali pelo lado direito, do ataque do Bragantino, do lado esquerdo da defesa do Sport, vem esse pênalti que eu acredito que essa imagem vai aparecer de um toque, tá? A gente tá gravando aqui e até esse momento não teve o VAR, ainda não saiu. Geralmente costuma ser rápido, tomara que seja. E, obviamente a gente vai abordar aqui, sobretudo se tiver imagem. Mas as imagens da transmissão, que não são as imagens, exatamente as imagens que estão sendo analisadas no VAR, elas não sinalizam absolutamente nada. Nada. Mas é aquela questão, eu acho que o Sport reclama, mas reclama de forma muito dosada. Eu já até falei isso em outros momentos do Sport. O Sport é muito passivo já. Assim, eu acho que é tanta porrada na cabeça que o próprio time meio que... não briga tanto, sabe, assim... não que vai mudar, mas pelo menos colocar uma pilha ali para dizer, meu irmão, vai olhar. Daroco não foi olhar o lance, só vai olhar o lance, bicho, não tem nada. O cara falar, não tocou em mim, vai olhar, enfim, que o cara pelo menos vê a imagem lá, mesmo que a imagem diga, ó, tu tocou, pô, deixa a tua conversa, tocou. Mas assim, porque Daronco não marcou o pênalti, o Bandeira marcou, os jogadores podem reclamar assim, mais ou menos, a pressão maior foi do Bragantino, na verdade. Era uma pressão meio que para manter, era meio que sabendo que haveria, talvez, o próprio Bragantino, já depois do pênalti marcado, ficou mais em cima do que o Sport, depois com o pênalti marcado. Assim, enfim, Sacha bate, cobra, e Cássio, Gabriel quase defende ainda. Já que você trouxe o assunto da arbitragem, para a gente não ter que ir e voltar depois, o Sport colocou uma nota oficial já sobre a arbitragem, tá? O lance que o Sport mais reclama, o Sport cita esse lance também, mas a nota oficial do Sport, ela questiona mais a última jogada do primeiro tempo. Márcio, vamos trazer a nota oficial, por favor, do Sport, tá? Márcio até já tinha mandado ela para mim. Eu também estou com a nota aqui na minha frente. Assim que tiver na tela, que é o último lance do primeiro tempo em que há um toque em Derek. Tá? Obrigado, Márcio, pelo zoom. Vou ler aqui a nota oficial do Sport, Cássio. O Sport Clube do Recife lamenta profundamente a atuação do árbitro Anderson Daronco na partida desse domingo contra o Red Bull Bragantino. A condução da arbitragem foi tendenciosa e interferiu de maneira decisiva no resultado do jogo. No primeiro tempo, um pênalti claro em Derek Lacerda não foi marcado, mesmo com as imagens evidenciando o toque. Já no segundo tempo, Daronco assinalou um pênalti a favor do adversário, sem sequer consultar o VAR. As imagens da transmissão, no entanto, não mostram nenhum toque do jogador rubro-negro no adversário. O Sport mais uma vez manifesta sua indignação com a atuação da arbitragem e novamente procurará a Confederação Brasileira de Futebol a fim de pedir explicações sobre as decisões tomadas neste domingo. O Sport exige mais rigor, responsabilidade e transparência da arbitragem brasileira para que episódios como esse não voltem a comprometer a lisura das competições. Então, Cássio, o Sport reclama desse lance, né, que gerou o gol do Red Bull Bragantino, e aí eu estou na mesma linha que você. Eu sinceramente acho que deve ter acontecido um toque dentro de campo pela postura dos jogadores do Red Bull Bragantino, pela decisão do assistente e pela postura até de conformidade, de conformismo, como você falou, dos jogadores do Sport. E agora, as imagens do Premier, nenhuma delas mostram qualquer toque. Eu imagino, tá, que esse toque aconteceu. Não acho que o jogador se jogou. E aí eu não sei se seria o caso do VAR. Se só tivesse essas mesmas imagens, vamos esperar o VAR sair, talvez saia até durante o programa. Se só tivessem essas mesmas imagens, não sei se seria o caso do VAR dizer, ó, vocês podem até manter a marcação, mas só para deixar claro deveria mostrar, tá? Porque impedimento mostra, assim. Eu acho que lance capital tinha que mostrar durante o jogo, como impedimento mostra durante o jogo. Isso. Mas chamar para dizer, ó, vocês podem até manter a marcação se vocês tiverem a certeza ali dentro de campo, mas as imagens aqui não mostram toque. E o outro lance, a gente não pode mostrar as imagens por risco de levar qualquer shadowban do YouTube, tá? Mas
eu considero que o pênalti em Derek ele é claríssimo, assim. Eu acho que o Sport tem total razão. O pênalti marcado para o Red Bull Bragantino, pelas imagens do Premier, não tem o toque. Mas eu fico com a sensação de que tem que ter acontecido alguma coisa dentro de campo. Pela forma com que os jogadores do Red Bull Bragantino reclamaram na hora, pela forma conformista, de conformidade que os jogadores do Sport tiveram, né? E pela precisão do assistente em marcar. Agora, a de Derek, com certeza foi pênalti, tá? Não tem debate a de Derek. Eu só fiquei muito na dúvida, porque acabou logo depois, né? É a última jogada do primeiro tempo. Eu achei um toque uma chegada muito forte em cima de Derek, tá? Aí o pessoal aqui tá dizendo que se der o zoom nas imagens do Premier, mostra que não teve o toque. Adriano, veja, é o que a gente tá falando aqui. Eu vi, nas imagens do Premier, não sugere o toque. Mas eu realmente não acho que aquele jogador caiu sozinho. Agora, eu não posso comentar sobre o que eu não vi, o que não existe. Eu tô comentando por reações em campo. Que as imagens não mostram esse toque, aí todo mundo viu. E não é só transmissão do jogo, perfis nacionais do Twitter, todo mundo está questionando o pênalti porque as imagens da transmissão não conseguem identificar o toque. Então, Cássio, passada essa questão da arbitragem que você trouxe, a gente já aproveita aqui para dissecar, pode voltar ali de onde havia parado, que era justamente depois do Bragantino fazer o gol de pênalti. Se quiser comentar, pode comentar. Exatamente. Claro. Da arbitragem ali, ainda sobre essa nota, quando você fala que você acha indiscutível o lance de Derek, não sei se é indiscutível desse jeito, mas eu diria da seguinte forma: para o critério que Daronco usou, nesse jogo para o outro pênalti, da forma, o pênalti que foi marcado depois, na cronologia, o pênalti do Bragantino é depois. Do mesmo lado, do mesmo Bandeira, já que foi o Bandeira que assinalou o pênalti, já que o Bandeira que sinaliza o pênalti e Daronco segue com ele e o VAR mantém a decisão, porque o VAR manteve a decisão. Se o VAR tivesse questionado, o Daronco teria ido lá olhar no vídeo. Então, eu acho que foi pênalti de Derek, só não coloco na categoria indiscutível, mas talvez tenha sido indiscutível no critério de Daronco no jogo desse domingo, porque realmente não dá para colocar os dois lances tão distantes um do outro assim. Fred, depois que o Bragantino abriu 1-0, o segundo tempo, o Sport foi mudando, né? O Sport começou a acionar a peça. O Sport terminou com 4 atacantes. Assim. Entrou Mateuzinho, que eu já tinha falado aqui, que era um jogador que ia ser preservado, mas de repente vai entrar, entrou no lugar. Já tinha entrado no lugar de Zé Lucas, ou seja, o Sport abriu mão dos 3 volantes, já tinha um meia ali. Depois troca ali o lado esquerdo, mais para frente, com Vitor Hugo no lugar de Kevson. Essa troca, por exemplo, eu achei o menino melhor do que Kevson, tá? Não é pegando no pé do jogador do Santos, não. Mas assim, os 2 primeiros lances de Kevson ele errou. Ele errou uma cobrança lateral e errou um lançamento que a bola não ficou nem no campo. A bola já foi para... Enfim, virou lateral. Isso ele já estava ali na linha, né? Em vez de bater cruzado, ele conseguiu bater para o outro lado. E depois ainda entra... Quem aqui entra ainda... Mas Barleta no lugar de Léo Pereira, né? Léo Pereira, que tinha sido nulo no primeiro tempo. Aliás, o Sport foi quase nulo no primeiro tempo. A única chegada com perigo, que foi justamente um lance do Léo Pereira, do lado esquerdo ali, que ele toca, e é aquele lance que Derek finaliza 2 vezes. A primeira, travando ali um chute fraco, e a segunda, onde parecia um pênalti mesmo, como o Cabral falou na transmissão, mas ele tem 2 zagueiros do Bragantino, tinha um goleiro, ele chutou ali no canto, por ele ter batido colocado, tivesse mais qualidade, naturalmente, mas aí o jogador tirou. Foi a única coisa de Léo Pereira, muito pouco para permanecer. Entrou Barleta, que dessa vez entrou liso, né? Assim, ainda que Léo Pereira tenha tido esse lance, mas Barleta entrou driblando mais, cruzando mais bolas, mesmo errando, tá? Teve até um cruzamento que ele quis cruzar, mas quase foi no ângulo e o goleiro do Bragantino meteu para escanteio. Enfim, Barleta acabou sendo o jogador mais útil. Se perdeu, pelo menos na minha opinião, na troca ali de Kevson por Vitor Hugo, ganhou na de Léo Pereira por Barleta. Ganhou. E nessa relação, já que o Sport precisava mais da parte ofensiva, nessa mudança, piorou aqui, mas melhorou ali, mas melhorou onde era mais importante naquele momento, que era no ataque, para o Sport passar a ter mais volume. No final,
ainda entra Romarinho, um detalhe, antes do gol. Quando o Sport quando o Sport arranca o empate, já está com 4 atacantes. Naquele momento, inclusive, achei o desconto muito pequeno, tá? O lance do pênalti ficou uns 3 minutos parado. Depois teve todas as substituições que pararam o jogo bastante também. Eu achei que... e aí, na própria comemoração do gol do Sport ali, com discussão para avaliar se tocou, se foi pé alto, se tocou, de repente, se tocou no braço de Derek. Teve mais uma pequena análise ali, que poderia ter acrescido mais 1 minuto, mas enfim, foram 6 minutos. E o Sport na verdade, o Sport quase empatou aos 46, começou a ter mais volume de jogo, né? E quase empatou aos 46 na cobrança de escanteio com Ramon e o goleiro Cleiton do Bragantino defendendo com os pés. E 1 minuto depois, numa jogada pelo lado direito, o escanteio foi pelo lado esquerdo, numa jogada pelo lado direito, com Aderlan, que jogou poucos minutos, mas entrou bem. Ele só ia fazer um vacilo gigantesco, porque ele faz a jogada, participa ali e o Sport empata. Mas depois que o Sport empata, num lançamento lá pelo lado do Bragantino, mas lá pelo lado direito da defesa do Sport, ele acompanha a bola, ele ganha o controle da bola, acompanha a bola, só que teve hora que a bola tocou nele e ele ignorou que a bola tocou nele. Ele continuou protegendo a bola até a linha de fundo, como se fosse tiro de meta para o Sport. Assim, eu acho, para mim, beira impossível que ele não tenha percebido que a bola tocou nele, que ia ser escanteio. Então ele deu um escanteio para o Bragantino já aos 50 do segundo tempo, assim. Porra, qualquer jogava para lateral ou girava e dava um chutão para frente, assim. Ele realmente foi um nível de desatenção, vou chamar de desatenção, muito grande, porque foi visível no lance. Eu disse, meu irmão, a bola tocou em tu, pô, tu tá protegendo o quê aí? Deu escanteio pro Bragantino, mas a defesa do Sport conseguiu tirar de cabeça. Ainda quase arrancou o contra-ataque, mas aí o lance foi parado. O gol de Derek, que foi o terceiro dele, virou artilheiro do Sport nesse Campeonato Brasileiro, 3 gols. Mas, assim, a diferença para os outros jogadores que já passaram aí nessa função... Quando teve um momento da transmissão do Premier que foram lembrando a relação de jogadores do Bragantino nesse elenco do Sport. Por exemplo, tinha Luan Cândido, né, que poderia ter jogado hoje, mas como é jogador do Bragantino, ele não pôde jogar. Aí foram citando antes Lucas Cunha, que já saiu, outros jogadores que já passaram recentemente com o Johan, mas quando falou Arthur Souza, não é o problema na parte técnica de Arthur Souza, não. Mas é o quando trata de martírio essa campanha, é que parece que Arthur Souza jogou no Sport em 2023. Assim, a impressão é que o Sport está jogando essa campanha, que o Sport está apanhando nesse campeonato faz 2 anos, Fred. Que eu disse, meu irmão, Arthur Souza jogou isso. Eu fiquei assim, olhei para a televisão, assim, fiquei assim besta. Foi nesse campeonato ainda que esse cara passou no Sport, caramba. Porque, sabe aquela sensação de que a gente brincava muito na Série B, que vai voltar, inclusive. Quando ganha, o jogo já é 3 dias depois. Quando perde... são 10 dias para voltar a jogar na Série B. Ou seja, quando tu perde na abertura da rodada e tu só vai voltar a jogar no fim da próxima rodada. Mas quando ganha é o contrário. Sempre a alegria dura muito pouco. E como o Sport está perdendo muito nesse campeonato, assim, é muito arrastado. Assim, caramba, velho. Foi nesse campeonato ainda que Arthur Souza jogou e, obviamente, jogou muito mal. Então, nesse momento, o Sport pelo menos ainda tem Colo Ramires que está no banco, Pablo que não foi muito bem, e quem era o outro atacante ainda que... Paciência, pelo amor de Deus. Então, assim, nesse momento, pelo menos, nesse momento de colapso, o Sport tem o seu melhor atacante como atacante, na função ali para tentar mandar uma bola para o gol. É muito pouco, naturalmente, mas nessa troca aí com Carlos Alberto, ainda teve Carlos Alberto, nem lembrava do Carlos Alberto também. Essa troca acabou sendo melhor para o Sport. A gente não sabe se vai ser melhor no futuro, né? Na hora que os empréstimos acabarem, e aí o Sport vai dizer, e aí, Cuiabá, quer comprar não? Quer comprar Carlos Alberto? Quer trocar um no outro, não? Carlos aí Alberto, vai ser difícil. Carlos Alberto, inclusive, perdeu a posição, tá? Demorou a perder a posição, tá? Depois de 9 jogos, na vitória do Cuiabá contra o CRB, ele foi acionado no segundo tempo. Durou 9, tá? Em Pernambuco durou mais. É impressionante. Lembra que ele estreou fazendo um gol? No Cuiabá? No primeiro jogo dele, ele fez um gol, né? Como é que é? Ele estreou no Cuiabá fazendo um gol. No primeiro jogo dele, ele chegou fazendo um gol. Assustou. Filho único. Filho único, tá? Não teve nenhum outro gol e nenhuma assistência, tá? São 9 jogos, 660, 10 jogos agora, né? Ele entrou aos 663 minutos, tá? E um gol marcado, nenhuma assistência. Esse é o Carlos Alberto do Cuiabá. Só complemento.
Aqui, Pedro Maranhão aqui comentando que Lucas Cunha estava encostado, mas dos encostados ele é o único que não saiu. O Sport ainda não conseguiu achar outro clube, porque é difícil. Assim, de vez em quando a galera acha o Sport, mas para o Sport achar um é difícil. É muito fácil achar besta, não. E aí, esse caso, essa caso Alberto, que realmente é cada vez mais claro que só o Sport pagaria o que naquela negociação. Não existe nenhum outro clube do planeta Terra que faria o negócio que o Sport fez. E detalhe, o Sport fez achando que ainda estava levando vantagem. Outros clubes quiseram, mas o Sport conseguiu. Enfim, pelo menos o Sport tem seu melhor atacante nesse momento, Fred. Ganhou esse ponto, que breca a série de derrotas. É um ponto de um jogo onde o Bragantino, como eu tinha dito aqui, em termos de scout, teve 16 a 6 no primeiro tempo. E no segundo tempo, pode não parecer, mas o Sport teve mais. O Sport teve 10 a 5, tá? Assim, o Sport virou. Na verdade, o Sport realmente vira esse scout no segundo tempo. Só com o recorte só do segundo tempo mesmo, que o Bragantino começa finalizando mais, mas depois o Bragantino começa a se perder um pouco no jogo, começa a ter dificuldade para chegar, ou quis valorizar o resultado, enfim, porque também tem seus problemas lá. Mas o Sport conseguiu virar esse dado, e ainda vale destacar que se você for colocar só as finalizações certas, terminou 9 a 8 para o Bragantino. Mas eu colocaria 11 a 8, porque as duas na trave, colocar como fora. Esse dado de chute certos, ele sempre tem seus pormenores. Que, por exemplo, um chute fraco no meio do gol conta e uma bola na trave não conta. Um chute cruzado muito perigoso, raspando a trave não conta, mas uma cafofa que não leva perigo nenhum conta. Então, assim, quando você fala chute certo, talvez seja a melhor forma. Ainda que eu mesmo já tenha escrito dessa forma, mas a melhor forma talvez seja dizer chute no alvo. Porque no alvo não quer dizer exatamente foi perigo, mas pelo menos foi no alvo. Mas no total foi 9 a 8 para o Bragantino. Um jogo que era um massacre, termina com... Se alguém chegar agora, o cara abriu o Google, abrir qualquer scout, só faz score, qualquer coisa, Fred, e olhar o jogo e diz, caramba, o jogo aqui foi lá e Lu, foi lá e cá. Não é assim, se você pegar só o análise do só faz score, lá e cá, não foi o lá e cá. Ele foi um massacre, onde depois, na situação de jogo, o Sport começa de forma mais espaçada a ter suas finalizações, e no final já fazia até por merecer o empate, porque tinha chegado, tinha tido um lance de muito perigo naquela cabeçada de Ramon. Esse ponto dificilmente vai levar o Sport para qualquer lugar que não seja o rebaixamento, infelizmente. Mas só dando números aquilo que você falou, que no blog eu tratei, curiosamente eu fiz um parágrafo sobre isso, das metas realistas, que são a tentativa de evitar vergonhas de forma escalonada. O Sport chegou hoje a 11 pontos. Faltam 17 jogos. Embora esse jogo tenha sido pela 23ª rodada, o Sport tem 2 jogos a menos, contra o Flamengo no Recife e contra o Atlético Mineiro, que finalmente foi marcado, né? Foi marcado lá para outubro. Detalhe, foi marcado... Vai ser um giro em Belo Horizonte. O Sport vai jogar contra o Cruzeiro no Mineirão no domingo e na quarta-feira contra o Atlético na Arena MRV. Aí vai jogar o Campeonato Mineiro. Enfim, com 21 jogos, o Sport tem 11 pontos. O Sport precisa de 5 pontos para superar a pior campanha da história, que é a Chapecoense de 2021. Precisa de 7 pontos para superar... A Chapecoense fez 15, né? Precisa de 7 pontos para superar o América de Natal, que foi a pior campanha da história do Nordeste. O América de Natal fez 17 pontos em 2007. E muita gente sempre acha que é a pior da história, né? Para você ver como fica marcado. Exatamente. Para você ver como fica marcado. Ou seja, o América, coitado, tem 2 pontos a mais, a turma até hoje pensa que é o pior. Precisa de 11 pontos para não ter a pior campanha da história de Pernambuco. Quando a gente está falando dessas piores, obviamente, nos pontos corridos, né? Ou seja, nesse formato de 20 clubes, que é de 2006 para cá, ou seja, são 20 edições nesse formato, com 400 campanhas. A pior campanha de Pernambuco até hoje foi o Náutico em 2013, que fez 20 pontos. O Sport precisa de 10 para chegar a 21. E até aí eu acho que é o teto. Não é que o Sport vai conseguir, mas é o teto para ter alguma chance de conseguir, porque a outra meta, dentro das piores, né, seria superar a própria pior campanha do Sport nos pontos corridos, que foi a de 2009. Detalhe, todos esses times naturalmente foram lanternas desses anos. O Sport fez 31 pontos em 2009. Ou seja, o Sport teria que somar hoje 21 pontos. Está muito difícil imaginar que o Sport vai somar 21 pontos nessa campanha. E o que é impressionante, porque em 2009, os 31 pontos do Sport, o pensamento, sabe qual era, Fred? Como é que o Sport fez só 31 pontos no campeonato? Como é que o Sport conseguiu a proeza, em 2009, conseguiu a proeza de somar só 31 pontos? E hoje parece que tem um mundo
para chegar numa campanha como essa, mesmo faltando... Tem um mundo, né, Cássio? Parece não. Tem um mundo para chegar. Tem um mundo na frente. O último dado que eu trago é o seguinte, e que sai de Bragança Paulista. A campanha do Sport é fraquíssima como visitante, mas não é o maior absurdo do mundo. O Sport é o 17º pior visitante. O Sport é o lanterna disparado, lanterna com a pior campanha da história. Mas como visitante, Fred, o Sport tem 1 vitória, 3 empates e 7 derrotas. Ou seja, de 11 jogos, não perdeu 4. Assim, é óbvio que isso é ruim. A questão é que a campanha, essa campanha melancólica do Sport, ela não está pelo que o Sport não faz fora de casa. Está pelo que ele não faz em casa. A campanha fora de casa do Sport, nesse momento, tem mais pontos do que na Ilha do Retiro. Isso é simplesmente bizarro. O Sport tem 6 pontos como visitante e 5 como mandante. Como mandante, o Sport aí é a pior campanha da história a pior campanha desse brasileiro. Ele está em 17º como visitante e em 20º como mandante. E não tem vitórias como mandante. São 5 pontos, são nenhuma vitória, 5 empates e 5 derrotas. Então, o que o Sport fez hoje em Bragança Paulista está na média. Veja, se o Sport, por exemplo, se ele tivesse o 17º, como ele tem, Fred, como visitante, e fosse o 17º como mandante, sabe o que seria isso? Estaria na zona de rebaixamento, claro. Mas estaria vivo no campeonato. Veja, o time estaria ali por uma questão lógica. Ele poderia não ser... Ele poderia até numa relação alguém ser um mandante excelente e um mandante pior e de repente estar com a posição trocada. Não necessariamente o Sport seria o 17º, mesmo tendo essas posições. Mas estaria aí certamente vivo no campeonato. Bastava não ser uma calamidade no Recife, porque fora do Recife, acredite se quiser, tem coisa pior. Cássio, a gente recebeu alguns superchats e algumas mensagens importantes também aqui no chat. Quando o Cássio falou 2 bolas na trave, eu vi que o pessoal comentou no chat que foram 3, Bruno Souza, mas uma estava impedido, tá? Foi marcado impedimento. Isso. Não entrou nesses dados todos que eu falei. As 2 bolas na trave são as 2 bolas da mesma jogada, né? Que a bola bate na trave esquerda, volta e finaliza na trave direita. Aquela outra finalização do Red Bull Bragantino na trave foi marcado impedimento na jogada, tá? Tem o superchat de Bruno Costa, que ele diz o seguinte: o Sport merecia até perder, mas o pênalti foi absurdo, tá? Tem um GIF circulando, e se você tiver na agulha esse GIF, vamos arriscar rapidinho esse GIF aqui, porque esse GIF realmente, assim, é muito difícil. Não sei se tem como dar um zoom, Márcio. Tá. Veja. Pode tirar, Márcio. Obrigado. Talvez tenha tido um trançapé no pé direito do jogador do Brasil. Talvez tenha tido, mas assim... Mas tem que estar mais claro, né? E outra coisa... Agora, a intenção é nenhuma, né? Da transmissão, lembrando que valerá a marcação de campo, né? Exatamente, que foi a marcação de pênalti. Só que a minha dúvida, Cássio, é se nesse caso o VAR não tem uma imagem conclusiva ou a imagem do VAR conclui que não teve toque. Porque eu acho que esse é o debate, tá? Ou que o toque não foi suficiente, não teve o mínimo de intencionalidade, sabe? Eu acho que esse pênalti aí é um pênalti realmente difícil, tá? A sensação de campo é uma sensação de que foi pela reação dos jogadores, tá? Cássio, uma pergunta importante para ser feita. Daniel Paulista escalou o Sport hoje com 3 volantes, tá? Na marcação, o Zé Lucas abria mais pela direita, né, para fazer a marcação ali na saída de bola pela esquerda do Red Bull Bragantino. O Sport jogou com Pedro Augusto, né? Zé Lucas e Rivera, ficando com Lucas Lima, Léo Pereira e Derek. Eu particularmente queria ver essa formação, acho que já tinha falado aqui, acho que essa formação era a formação viável para o Sport atuar nessa Série A mais vezes. Porém, o teste dela efetivamente não funcionou. Agora, uma partida muito fraca de Zé Lucas e de Pedro Augusto também contribui. A gente fica dividido entre o esquema... Eu achei pior a de Pedro. Até
na mudança, ele marca mais forte, tal, mas eu acho que ele estava pior. Talvez Zé Lucas tenha saído antes, porque Zé Lucas estava mais adiantado, ou seja, se ele tira Pedro, para mim estava pior do que Zé Lucas. Ou seja, Zé Lucas teria que ser reposicionado no jogo. Talvez Daniel Paulista tenha priorizado os volantes que já estavam naquele momento atuando, Fred, não tendo que mudar um jogador, mas eu acho que cada um fazendo a sua, eu ainda acho que Pedro Augusto estava pior. Os dois jogaram mal. Então, Cássio, você descartaria uma nova utilização dessa ideia, tá? Ou... Não. A ideia é o quê? Sem meia? Jogar sem meia, você está falando? Sim, jogar como jogou. Você descartaria... Eu acho que o Sport tem que se... Acho que o Sport tem que... Não é para fazer o que fez contra o... Até porque a gente criticou aqui, eu critiquei bastante, sobretudo, contra o Palmeiras. Tipo, o Sport jogou contra o Palmeiras com a escalação que jogou contra o Grêmio. Porra, não é porque venceu o Grêmio e o jogo foi pouco... que aquela atuação, aquela formação e aquela atuação contra o Grêmio funcionaria contra o Palmeiras. Eu acho que você pode se moldar ao adversário. Tomara que o Sport jogue um pouco precavido quando encarar o Maracanã, né, contra o Flamengo, ou talvez até no Recife, de fora, assim, não é para ir para trocação, não, pô. Assim, você tem que até ter um pouco de consciência. Eu acho que o Sport teve, por isso que eu digo, eu acho que o teste foi válido. Não funcionou. Mais do que pegar essa atuação que não funcionou e não repeti-la, eu tentaria continuar treinando para fazer com que isso funcione, Fred. Porque eu não descartaria pelo fato de não ter funcionado no primeiro tempo, porque realmente não funcionou. Porque nesses 17 jogos, veja, não faltam 4 jogos e o time encaixou. Faltam 17 jogos com perfis muito diferentes daqui para frente. O Sport não pode só ter um jeito de jogar nas 17 rodadas. Tem times acessíveis, e o Sport terá ainda acessível na escala do Sport, mas que certamente vai ser difícil de todo jeito, claro, né? Mas uns jogos em tese acessíveis e outros jogos que são assim, é o jogo que a gente chama jogo do e-mail, que infelizmente o Sport vai ter que cumprir a tabela, mas não precisa ir para trocação para eu acho que é jogo a jogo, tá? O jogo da semana que vem, por exemplo, é contra o Corinthians, que não está na Libertadores, ou seja, é um time que pode colocar o máximo que ele tiver à disposição. Tá com os jogadores mais caros, não vai ter Garro, talvez, não tenha Memphis, que não jogou contra o Fluminense, Guinegão foi suspenso. Pode ter seus desfalques, mas se tiver, vai ser por escolha de Dorival. Não vai ser porque quarta-feira tem um jogo. O Corinthians está fora dos torneios internacionais, já saiu, e a Copa do Brasil é depois do Brasileiro. Então o Corinthians pode vir jogar no Recife sem... não tem motivo para não colocar força máxima. E aí você tenta fazer um jogo competitivo. Caberá Daniel Paulista enxergar a forma mais competitiva para jogar. Essa pode até ser detalhe com 2 volantes, 1 meia e 3 atacantes, não tem problema nenhum. Mas que não seja um piloto automático, é só isso. Porque contra o Palmeiras eu acho que foi um piloto automático, Fred. Esse para mim foi o problema. Contra o Palmeiras eu acho que botou porque ganhou em Porto Alegre, vamos botar a mesma escalação, vai que funciona aqui. Aquilo para mim foi o piloto automático. Não sendo isso, e hoje mostrou que não foi, hoje mostrou que ele pode ter essa variação, é estudar o adversário, entender que o adversário vai ser melhor, ganhou do Fluminense no Rio de Janeiro, apesar de o Fluminense ter jogado melhor que o Corinthians, com o time reserva, e tentar se moldar de alguma forma para, no mínimo, equilibrar a partida, porque veja só, na hora que o Sport equilibrou a partida, aí foi mudando, não foi nem com os 3 volantes, foi mudando, o jogo ficou aberto até a última bola. O Sport teria perdido 1-0, beleza, era uma derrota, mas a tendência que a gente está vendo é que o Sport vai perder muito antes da última bola, Fred. Não é? A gente está entrando, que o Sport está ali flertando com o momento onde vai estar 20 do segundo tempo, está todo mundo fazendo outra coisa já. Assim, todo mundo tocando bola, o jogo já acabou. Nesse jogo, até aos 47 do segundo tempo, o Sport estava lutando para empatar e conseguiu empatar. Então, assim, se ele conseguir pelo menos isso, vai continuar pelo menos tendo alguma coisa para fazer nesse campeonato. E não ser cumprir tabela, porque cumprir tabela 3 jogos, vai lá. 17, meu irmão, aí é bronca. É isso, tá? Então, Cássio, a gente vai caminhar para as análises individuais. Aqui, tanto o Diego quanto o Carlos está dizendo que o Corinthians está na Copa do Brasil. Eu disse isso, só que eu não falei que era depois do campeonato. Não sei se eu... Talvez eu não tenha expressado bem. Eu quis dizer justamente que ele não tem preocupação na Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil é depois do Brasileiro. Eu acho que eu disse isso. Enfim, a Copa do Brasil, as semifinais, houve uma mudança no calendário e as semifinais da Copa do Brasil vão acontecer depois que a Série A acabar. Ou seja, o Corinthians não tem nem Sul-Americana, nem Libertadores, que são as competições, tá, que cruzam
as datas do Brasileiro a partir de agora. Os meios de semana, quando não forem jogos da Série A, serão jogos de Sul-Americana ou de Libertadores. A Copa do Brasil foi jogada lá para depois do final do Campeonato Brasileiro, tá? Então, com essa mudança, os times ficam livres para jogar o Brasileiro com força máxima. A gente vai agora para as análises individuais, tá? Mas antes da gente mergulhar nela, Cássio, fundamental pedir para a galera dar uma moral aqui para a gente, dar uma força, deixar curtida nesse programa e vai lá em cima, aqui no topo do nosso canal. Se você está assistindo a televisão, depois você dá uma olhada nisso. Veja se você realmente está inscrito aqui no canal, porque é importante demais para a gente, Cássio. Nesse momento, caminhamos aí para os 100 mil. E algumas pessoas, a gente percebeu isso dentro das lives, né? Que a galera diz, poxa, eu não sabia que eu não era inscrito, porque eu sempre estou vendo os vídeos. Hora de todo mundo fazer uma focinha aí a mais, se inscrever, para a gente cruzar essa barreira tão importante dos 100 mil, Cássio. Menos de um mês para o evento. E assim, tá. Qual é o número atual agora? 97,9. Veja só, esses vídeos que você chamou no começo do programa, você está vendo o corte, mas quando a gente estava na live, o Fred chamou para alguns vídeos, eles até deram uma força aí. Acho que foram 200 inscrições da última vez desde que a gente colocou, que foram 5 vídeos, enfim. Foi até para movimentar o canal, que vai ser uma pegada. A gente garante a vocês que, ainda que a gente adore fazer, que seja um dos pontos altos do canal, com pré-jogo, pós-jogo, análise de tabela, mas vai chegar vai ter um momento onde esses 5 vídeos que a gente fez, dos quais um era dessa linha de pré-jogo, todos os outros eram de pautas como a futura Copa do Nordeste, Finanças do Santa, CT do Esporte, transmissões de Pernambucano, que isso vai ser algo recorrente e eu acho que tende a dar uma alavancada no canal, tá, Fred? Mas, enfim, para esse momento já é um pouco do que a gente fez esse fim de semana, tem bastante conteúdo lá, ou seja, está no início do dia, né, quando terminar essa live aqui. Se você ainda não tiver visto, dê uma sacada lá, e se não tiver, como o Fred falou, se ainda não tiver inscrição, deixe sua inscrição para a gente, quem sabe, em setembro, no início de outubro, mas enfim, desse mês e no próximo, como o Ravel fala, likes, inscrições em homenagem ao excelente partido de Gabriel hoje, por favor. A Ravel Pinheiro, que é um funcionário dos meses, viu? Funcionário dos meses. É o melhor da gente aqui para chamar para inscrição. Faz sem pudor nenhum. A gente ainda faz meio na vergonha e tal. Mas, enfim, a gente está se aproximando dos 100 mil aí, acho que tomara que chegue até outubro. E é importante, Cássio trouxe também, né? A gente teve uma produção alta de vídeos aí nos últimos dias, junto com os 100 mil, tá? Para além do Experience 100K, Experience 100 mil, que a gente vai celebrar junto dia 4 de outubro, tá? Estamos com todas as inscrições já esgotadas, vai ser um grande evento, 18 times, mais de 30 jogadores no torneio de FIFA. Nessa segunda-feira a gente vai trazer mais detalhes, um super evento que a gente vai fazer dia 4 de outubro, no Estádio Recife, em Boa Viagem. Todos estão convidados, tá? Todos estão convidados, mesmo com as vagas para o torneio de futebol encerradas, a gente ainda tem inscrição aberta para o torneio de FIFA, mas independentemente de ir para jogar, você pode ir lá celebrar com a gente, curtir com a gente, dia 4 de outubro, tá? No Estádio Recife ali. É Boa Viagem, Setúbal. Vocês encontram fácil, uma arena indoor, então pode fazer sol de rachar, pode chover, que nós estaremos lá e vai ser um super evento. Vai ser transmitido também, a gente vai ter transmissão com 4 câmeras. Vamos transmitir todos os jogos aqui no nosso canal. Mas para além do Experience, nós teremos uma grande novidade. Tá? Acho que nas próximas semanas a gente vai poder aqui apresentar para vocês essa novidade, tá? É isso. Faltam menos de 2.100 inscritos para o nosso canal chegar aos 100 mil. Contamos com a força de vocês. Dito isso, vamos voltar para as análises do jogo, desse pós-jogo entre Red Bull Bragantino e Sport, esse 1-1, tá? Podemos ir já pro campinho, Márcio. Já que você abriu aqui antes, tem um superchat que chegou de Adonias Michel, tá? Que eu acho válido. 3 volantes é válido, mas precisa de 2 pontas de velocidade. E não caberia Lucas Lima na direita, onde ele pouco entrega, tá?
Abraço direto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Cássio. Adonias aí, dizendo um comentário próximo ao seu, e é a forma que eu enxergo também. Acho que os 3 volantes cabem. Mas talvez nessa dividida, Lucas Lima não seja o jogador ideal para jogar pelos lados, né? Tá suspenso contra o Corinthians, tá? Então, assim, não vai ter nem jogador no meio, com mais amarelo no brasileiro. Foi suspenso. Pedro Augusto também foi suspenso. Tomou o 3º amarelo. Então, assim, Zé Lucas, Rivera, tem o Cal. Lucas Cal. Esse deve fazer sua estreia, né? No mínimo, ou como titular. Assim, mas tem Mateuzinho para jogar, se não for vendido. Porque, detalhe, a gente vai passar uma semana e de repente o jogador pode ser negociado, Fred. Então, por exemplo, não dá nem para dizer que o cara é o meia do Sport contra o Corinthians. É difícil até cravar isso. Mas se tiver, certamente, se tiver à disposição, certamente será. Pode ser Atêncio, que não foi pegou nem relacionado. Não pegou nem relação nesse jogo. Mas, enfim. Mas se não tiver com lesão, qualquer coisa assim, não dá para não ser relacionado. Assim. O time está muito esfacelado contra o Corinthians. E, no caso, Lucas Cal... falei aqui, mas... Lucas Cal. E ele deve, no mínimo, compor o banco de reservas aí no jogo do próximo domingo. Daqui a semana que vem, né? 4 da tarde. Em tese, o jogo está na Ilha do Retiro. Até se falou de Arena Pernambuco, mas não teve qualquer sinalização de mudança ainda. Ilha do Retiro, certamente Ilha do Retiro, tá? André tá perguntando. Bruno Souza tá perguntando sobre Sérgio, né? Sérgio Oliveira, que se falou que ia voltar contra o Vasco e depois não teve notícias dele. Posso ir atrás essa semana, ver se a gente tem alguma notícia dele. Pedro Maranhão, se estiver aqui com a gente no chat, que cobre o esporte para o NE45, pode também trazer notícia dele. E não li nada sobre Sérgio. E não sei se joga mais não, viu? Eu não sei se joga mais não. Não sei se o esporte já assimilou aí esse jogador. Mas era um cara que seria útil jogar, viu? Mas não joga mais não por quê? Só para entender o que tu tá querendo dizer, assim. Não, Cássio, porra, vai ficar pagando salário gigantesco até dezembro e... Veja, eu colocaria para jogar. Eu não sei se joga, se vão fazer acordo, eu não sei. Só que assim, cadê eles? Cadê ele? Se ia ser liberado contra o Vasco, se passaram 15 dias, e cadê o jogador? Eu acho que assim... Cadê? Eu acho que o Sport meio que aceitou, não sei. Vamos ver o que é que vem. Eu utilizaria. Caso ele paciência, assim, é bronca, viu? É muito dinheiro para pagar para... Eu utilizaria ele até na Série B do ano que vem. Eu contaria com ele na Série B do ano que vem. Não tem contrato? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê com o jogador? Como o Cássio falou, deixar parado pagando salário? Não pode. Tá? Então, vamos ver os rumos aí. Luiz Ricardo está dizendo que Pedro Maranhão falou lá no Twitter, né, no X, que ele voltará contra o Corinthians. Então já pode voltar até de titular, porque Lucas Lima está suspenso. Já não teria essa questão de Lucas Lima ou Sérgio Oliveira e tal, assim. Já... E no caso, veja, tendo essa volta, Fred, pô, ela já inclusive deixa de antemão um cenário menos apocalíptico, podemos dizer assim, se Mateuzinho for negociado, tá? Repito, na minha opinião, assim, o Sport não parece, nesse momento, o clube que olha para 3 milhões e diz, não, tá tranquilo. Sei não. Eu ficaria com ele. Não só pela Série A, mas porque eu acho que tem um jogador com perfil bom para a Série B. Mas aí tu tá pensando o seguinte. Se reequilibrar. Porque eu acho que você talvez pode estar considerando também, mas ou caso não, você está vendo um ponto. Ele pode não ser negociado agora, Fred, e ser negociado em janeiro. Tipo, de repente... O Sport não teria mais o direito a preservá-lo em janeiro? Se o Sport tiver até o fim do contrato... Poderia ter de todo jeito, mas eu digo assim, porque eu tô falando assim, você está falando como se não negociar agora significa que ele fica para a Série B. Não negociaria ele, a não ser que a proposta de janeiro seja maior do que a de agora. Ele tem contrato até julho, tá? Do ano que vem. Isso, ainda tem isso. Quando o Fred fala e Mateuzinho ficar na Série B, o próprio Sport teria que fazer um novo contrato com o jogador em algum momento, tá? Ele jogaria só um pedacinho da Série B, pelo que ele tem em contrato. Vamos para as análises individuais, tá? Vamos para as análises individuais, que são oferecidas pela A10, tá?
Saúde Esportiva. Vamos essa semana, lá na 10, acho que nessa segunda-feira, inclusive, fazer a nossa avaliação. Vários ouvintes, espectadores aqui do 45 Minutos já procuraram a 10, tá? Pedro Joseph já está fazendo, já começou o trabalho de evolução dele, tá? Muita gente procurando e nós vamos conhecer essa avaliação nessa segunda-feira e possivelmente trazer, depois da avaliação, uma promoção aqui para que mais dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores, do nosso público possa conhecer, possa fazer avaliações lá na A10, tá? Saúde Esportiva, um lugar muito legal que a gente vai apresentando aos poucos aqui no nosso canal. Tem um QR Code ao lado da gente e do outro lado aqui da nossa tela. Vocês podem clicar no QR Code para ir direto no Instagram, tá? Da A10. Vamos, Cássio, começar essa avaliação individual apenas coroando o melhor em campo, coroando uma atuação espetacular, nota 10, tá? Do goleiro Gabriel, né? E esse é o jogador. Se o Sport tem um jogador que deveria ser a obrigação dar um jeito de ficar com ele pro ano que vem, não sei se é fácil, porque também é uma troca. E enquanto o Thiago Couto sequer joga no Vitória, Gabriel tá virando protagonista do Sport, o Vitória naturalmente pode impor dificuldades para essa troca seguir em 2026, tá? O Vitória pode impor dificuldades. Sobretudo Claro porque que... se o Vitória continuar, o Vitória cairia também, né? Então, assim, mas ele não foi bem lá, teve outros problemas. Então, assim, o Vitória quis mais do que o Sport, inclusive, essa primeira troca. Mas ele tá virando protagonista, tá sendo valorizado. Né, até Cássio? quando? Tu falou o prazo, tu não sabe? Até o final do ano. Essa troca foi só até o final do ano. Não, muito, muito bem. Verde Paulo Sérgio para ele fez a. Veja, o Sport permaneceu. Primeiro, só foi tomar o gol ali aos 8 do segundo tempo, pelo tanto que ele fez na partida. Continuou muito bem no jogo. A única coisinha assim nem foi um tempo de bola errado numa reposição do goleiro do Bragantino, que ele sai da área e ainda assim consegue corrigir e tira de cabeça o lance. Mas tirando. E mesmo assim, com detalhe, não virou nada. Foi só um erro de tempo de bola. Mas em termos de elasticidade, defesas, assim, muito bem. Na cobrança de pênalti, assim, ainda toca na bola, eu acho, mas, enfim, o gol foi na cobrança de pênalti de um lance que a gente está tratando como duvidoso, pelo menos com as imagens da transmissão. E se o Sport empatou, é porque continuou vivo até os 47 minutos, graças ao seu goleiro. Deu um pontinho. É um pontinho, Fred, que veja só. O Minhoca, se estivesse aqui no lado... Minhoca sempre é o copo cheio. Eu sou o copo vazio, o copo cheio. O retorno do Sport é melhor que o turno. Não, Minhoca é o copo vazio, pô. A gente é o contrário, mas a gente é o contrário. Mas dessa vez seria o contrário. Mas você tem razão. O Sport, no primeiro turno, foi igualzinho. Estreou empatando com o São Paulo, 0-0 no Morumbi e agora 2-2. Na segunda rodada, perdeu do Palmeiras no turno, no Recife, 2-1. Dessa vez perdeu lá, 3-0, né? Agora, aí na terceira rodada, perdeu do Vasco lá 3-1 e agora perdeu 3-2. Na quarta rodada, o Sport tem perdido do Bragantino 1-0. E agora empatou. Na pior partida de Pepa, sob o comando do Sport. Quer dizer... foi uma calamidade. Aquilo ali que o Sport terminou com... Não sei quanto... 2 laterais direitos e nenhum esquerdo, é um negócio assim... Uma coisa horrorosa. Exatamente. A pior, na verdade, assim, de interferência dele para destruir o time. Piores existiram outras, mas essa foi pior. E a pior mesmo foi não ter passado pelo Operário, né, de Várzea Grande, mas essa ele interferiu de forma muito negativa. Vamos, Cássio, então, para os 2 zagueiros, tá? Rafael Thierry e Ramon Menezes. Cheia a partida de Thierry, a partida crítica hoje, viu? Driblado facilmente, atrasado. Eu acho que teve aquele drible que pesa muito contra ele, mas eu não acho aquele drible um resumo do que foi Thierry na partida, não. Tá? Eu acho que o Ramon foi melhor do que ele. Acho que a saída de bola do Sport saiu muito com o Thierry, com alguma segurança. Por exemplo, eu não sei se... Até para falar, de repente, qual é a nota que você ia dar? Porque eu não sei se você flertou já com muito razoável para Ramon e mal para Thierry.
Ah, ok. É porque do jeito que foi falando assim. Não foi horrível, não. Não foi horrível. É porque chamou a atuação crítica, assim. Aí eu disse, não, eu já fui logo assim, não há crítica, eu não achei, não. Mas mal, ok. E sobretudo porque se Ramon foi amarelo, eu acho que tem que ter essa diferença, porque Ramon foi superior. Eu não gostei de nenhum dos dois, Cássio. Eu acho que a defesa ela foi facilmente dominada, vencida nas jogadas do tanto que estourou muito. Eu acho que na verdade muito disso aconteceu, Fred, pela quantidade de vezes que o meio-campo do Sport foi desarmado, muito facilmente. Eu sei, mas achei então, lento, assim, achei sem reação. Veja, Teve uma bola mesmo que o jogador faz um pivô na frente de Ramon. O jogador dá um toquezinho na frente de Ramon. Desarmada, o lance era cara a cara com o goleiro. Se fosse assim. Eu acho que era Pedro Augusto perdendo o lance, Lucasino perdendo o lance, Zé Lucas perdendo o lance, Rivera perdendo o lance. Uma bola na trave mesmo do Bragantino, que vai da trave, Rivera deu um chutinho bem fraquinho, a bola só ele arrumou pro cara. O cara bateu de primeira e acertou o travessão. Então, assim, eu acho que esse bombardeio, né, que passa muito mais pelo desarme muito mais fácil, na minha opinião, do setor. Mas eu achei os caras sem tempo e achei assim, teve um lance mesmo que me marcou muito, de Ramon, não foi nem de Thierry. O atacante recebe a bola, consegue passar na frente de Ramon, dá um toquinho e aí já arma uma jogada. Achei que a defesa estava, por mais que a marcação de fato tivesse deixando a defesa exposta, eu acho que a defesa também não conseguiu reagir em cima disso, tá? E aí, Cássio, indo para os laterais, depois de muito tempo, eu acho que Matheus Alexandre volta a fazer uma partida ruim, tá? De mal a muito mal. Mas eu acho que pode ficar só com mal. Mas fazia muito tempo que Matheus Alexandre vinha se mantendo ali de regular para boa partida. Mas... Eu colocaria mal. Eu acho que ele foi mal hoje. Não foi, veja, não foi o Matheus Alexandre velha guarda, Velho Testamento, não. Mas foi abaixo do que pede a Série A. Isso. E Vitor Hugo, tá? Porra, fogueira enorme no sacrifício, mas para mim foi mal também. Não Olha, fica nada além de mal, não. Eu colocaria razoável. Eu vou lembrar da atuação de... Porra, que tá até no Internacional hoje. Cara, não é que eu fui falar, me deu branco. A galera sabe que eu tô falando. Aquele foi pro Internacional, o zagueiro, naquela estreia contra o Corinthians no Brasileiro de 21. Sim. Galera do chat, eu sei que vocês sabem aí. Vitor Gabriel, valeu, André. Aquilo ali foi uma das piores coisas que eu já vi, assim. Infelizmente, ficou marcado. Vitor, veja só, se é considerando idade, estreia, tudo eu aceito razoável. Mas eu vou considerar. Eu sei, então, a gente fala que aquilo é café com leite e tal, mas nesse caso, aquela atuação foi uma calamidade. Comprometeu o jogo que era o treinador do Sport na ocasião, que simplesmente manteve o cara até o intervalo e, tipo, poderia ter tirado. Manteve o Sport até o Sport afundar naquele jogo. Kevson entrou pior do que ele. Eu achei... entrou pior que ele. Na própria transmissão, foi analisado dessa forma. Eu acho que o Sport foi mais vulnerável depois que ele saiu. Eu não vou dar... Sabe por que eu daria amarelo para Vitor Hugo? Porque eu não acho que Kevson foi muito mal. Mas se Vitor Hugo for mal e Kevson for mal, vai parecer que foi a mesma coisa. E não foi a mesma coisa. Mas foi muito vulnerável também. De 16 anos. Aí sim. Não foi afobado. Não foi afobado. Não foi. O Sport hoje estava na Série A1 de 16 ou 17. Jogando Série A1 com 16 e 17 em campo. Nem no Sub-20 é assim, porque no Sub-20 tem os 18 e 19, né? Um de 16 e um 17, aí o de 16 sai para entrar um reserva inútil do Santos, inutilizado, e o companheiro de meio de campo, Pedro Augusto, é um reserva inutilizado no Fortaleza, mas seguimos. Mas só terminando essa análise, nem no Sub-20 o cara joga assim, só se o cara estiver jogando com o Sub-20 vê. Sub-20 o cara tem 18 anos, 19, de 20 anos, o Sport joga na Série A, tem um de 16 e um de 17. Assim, ao mesmo tempo, é surreal. Então, ele não foi afobado, como poderia ter sido, quer marcar um pênalti, ele cometeu uma falta, que foi, inclusive, acho que ele até reclamou, porque ele sofreu a falta antes, botou o braço, aí Daronco marcou quando ele fez a falta, mas eu acho até que ele sofreu a falta antes. E foi uma bola levantada na área do primeiro tempo. Então, eu não vi nada demais. Pô, esse menino aqui vai explodir e tal. Mas assim, 16 anos fazendo sua estreia profissional, num jogo de Série A, numa posição extremamente carente no esporte nessa campanha, eu não acho que ele foi mal, não. Eu acho que ele foi mal sem considerar o perfil dele, a estreia aos 16 anos. Considerando tudo isso, eu acho que o razoável é justo, tá?
Eu acho que o razoável é justo, mas desconsiderando o contexto, eu acho que foi uma atuação ruim de um lateral esquerdo do mesmo nível de Matheus Alexandre, tá? E no mesmo nível de Kevson, assim. Achei que Kevson um pouco pior, sim, porque já tá mais também, mas chega mais na frente de toda forma, cruza a bola, teve uma bola que tava até em chance de finalizar e Derek acabou entrando na frente dele, mas fica como razoável então para Vitor Hugo e Veja, mal gente, para veja, Kevson, na né? verdade, tu achou vermelho, eu achei amarelo. Não fica amarelado. A gente, na verdade, discordou. Isso era para ir Não, pro mas chat. eu aceito, eu aceito. Não, eu aceito a condição dele ter 16 anos e ser estreante. Eu aceito. Para mim ele foi mal, mas eu considero as nuances aí para aceitar essa aliviada aí. Afinal, porra, um menino de 16 anos fazendo a estreia fora de casa numa Série A, num time horroroso, né? Então tem toda essa questão. Vamos aos volantes, tá? Foram 3 volantes. Zé Lucas está ali de ponta, mas eu acho que tá errada essa posição de Zé Lucas aí de ponta. Ele marcava um pouco pela ponta, mas ele não jogou ali, tá? Eu acho que inverte, no mínimo, inverte com o Lucas Lima ali, não? Tô achando meio. Ele Mas dá pra marcava trocar. por ali. Ele marcava por ali. Ele tinha uma marcação ali mais pela direita, mas ele não foi ponta direita, né? Foram 3 volantes. Pedro Augusto, o pior deles, né, Cássio? Jogou mal, realmente, né? Jogou mal. Talvez tenha demorado até um pouco para receber o cartão. Recebeu ali, tá suspenso. Ele. Mas recebeu bem recebido, viu? Que a lapada Bem foi recebido, grande. então acho até que pode. Meu Não, irmão, então, acho mas tô até que dizendo, poderia ter recebido. assim, né, não vou levar, meu amigo, a lapada foi grande, viu? Mas pelo menos foi dentro do chute, não foi daquela de ter revisão para vermelho, né? Não foi Não. pisando, né? Para mim, o lance que marca ele, assim, um pouco da atuação dele, foi. E que, obviamente, se ele não toca a bola, talvez é porque ele não enxergou ninguém próximo a ele. Mas foi a indecisão que ele teve no lance. Pô, ele sendo volante, um volante marcador, como a gente tratou, uma contratação interessante para o esporte, um esporte crítico na primeira divisão, mas pensando até na Série B do ano que vem, pode ser um jogador que pode ajudar bastante o esporte na Série B, permanecendo. Mas na hora que teve um lance, até já falei aqui, que ele pega a bola, ele conseguiu girar de um marcador. Aí, de repente, talvez ele não tenha encontrado ninguém. Mas aí ele tentou a mesma jogada com outro marcador e foi desarmado. Ele era o último cara do meio campo ali. Virou um contra-ataque quase mortal. É o lance que Gabriel... Acho que é o lance, Fred, que Gabriel salva 2 vezes, tá? Que a gente falou aqui, que vai para a ponta direita, ele chuta, vai no rebote, Sacha cabeceia, ele defende de novo. Então, assim, eu achei um pouco de displicência daquele lance. Para mim, como eu tinha dito já no começo, ele foi pior do que Zé Lucas. Rivera, atuação bem discreta. Assim. Márcio, Kevson não é muito mal, não, tá? É só mal. E mesma avaliação de Thierry e de Matheus Alexandre. Pedro Augusto também mal. Eu achei Rivera de razoável para bem. Eu achei Rivera de razoável para bem. Colocaria razoável. Eu achei ele razoável para bem. Eu acho que, porra, de novo, marcou pra cacete ali um único ali. Eu achei Pedro Augusto mal, achei Zé Lucas mal também, tá? Também. Pedro Augusto foi pior, mas eu achei Zé Lucas mal. E pode botar Rivera, então, como razoável, porque eu também não achei nada demais, não. É de razoável para um pouco melhor, eu aceito ali o razoável para Rivera, tá? Lucas Lima, Cássio. De razoável para mal, né? Veja, eu acho que ele jogou o campo todo, basicamente, assim mesmo. Sim. Ajudou na parte defensiva, no ataque não colaborou muito, cobrou uma falta muito fraca. Bateu o escanteio, que tem o lance de Ramon na cabeçada. Eu não colocaria mal, não, tá? Eu colocaria um cara, uma peça ali que dentro de um esporte nulo ofensivamente, que conseguiu se manter ali, até se arrastando para ver se o time conseguiu produzir alguma coisa. Pouco, mas no limite para ser razoável, porque querendo ou não, Fred, ele permanece no time que no segundo tempo passa a ter mais finalizações do que o Bragantino. E isso não aconteceu com o Lucas Lima não fazendo parte. Isso não aconteceu com... Isso, tipo, o Sport não virou esse scout apesar de Lucas Lima. O Sport virou esse scout também tendo Lucas Lima, tendo mais gente para dialogar em campo. Então, Lucas Lima vai ficando como razoável, tá? Eu achei que foi de razoável para mal. Acho que tentou muito e acertou basicamente nada. Você está concordando com isso? Achando até meu irmão, você pode estar razoável. Não, estou concordando, não. Eu tô aceitando. Não, porque assim, tá sempre na dividida. Então, se eu tivesse uma convicção maior, assim, veja, Rivera para mim foi de razoável para bem, mas muito mais razoável. Lucas Lima, eu achei de mal para razoável, mas aceito ali uma visão
como razoável. Vitor Hugo é que para mim é só a condição de ter 16 anos. Porque para mim, como jogador, como lateral esquerdo, foi um lateral esquerdo nulo. Mas eu vou considerar a questão da idade dele ali, tá? Léo Pereira, para mim, o pior em campo do Sport, viu, Cássio? Esse, para mim, muito mal. Léo Pereira, meu amigo, assim, de uma inutilidade absoluta. Corolla com ainda faz ou não faz o pênalti, né? Mas esse eu achei o pior em campo, tá? Esse eu achei não, o pior muito, em pode. Eu considero também. Não chega a ser MOP, não. Mas. Não, mas jogou muito mal. E Derek foi o único jogador que eu gostei. Além de Gabriel goleiro, obviamente, tá? Acho que Derek tem suas limitações, obviamente, mas quando a bola chega nele, o Sport segue jogando o jogo, né? É um atacante que a bola não morre, mesmo quando às vezes ele recebe, tem 3, 4, ele consegue se livrar de 1, 2, dar um passe, procurar alguém, sofrer uma falta e no final ainda, né, tava ali na área, disputou a bola, fez o gol. Para mim é uma boa atuação de Derek. Né? Considero. Eu concordo. Eu concordo. Boa, no caso, é o verde claro, né? Verde claro, boa atuação de Derek. Boa. Veja, se ele não faz o gol, mas o gol não é um detalhe. A gente lamentaria, perdeu aquele gol no primeiro tempo, mas querendo ou não, teve uma ótima chance no primeiro tempo, ele aparece ali, teve essa daí que ele briga com os zagueiros, assim, é um lance com 2 zagueiros ali, ele vai batalhando ali o lance e consegue vencer o goleiro Cleiton. Assim, e querendo ou não, é algo que quase meia dúzia, sei lá quantos atacantes já passaram no Sport nessa posição nesse ano, eu não sei se um terço conseguiria fazer o gol mesmo dali, daquela distância. Detalhe, não sei se conseguiriam estar ali aos 47 do segundo tempo naquele lance, para ser mais preciso. Vamos a outros reservas, Cássio, tá? Que eu acho que os reservas entraram relativamente bem no jogo. Aderlan, Mateuzinho, Barleta e Romarinho, tá? Para mim, Barleta bem. Romarinho para mim é sem nota. Bem no jogo. Romarinho pode ser sem nota. Barleta para mim bem. Para mim bem. Mateuzinho de razoável. Eu acho que eu colocaria razoável, porque eu achei Aderlan bem e Barleta bem. Eu acho que Mateuzinho não ficou no nível desses, não. Não, mas é de razoável para bem também. Mas tipo, eu não acho que é razoável. Não, eu daria razoável. Eu acho que Aderlan é um de razoável para bem também. Barleta, sim, jogou bem, entrou bem no jogo. Tá? Mas eu gostei de Aderlan e gostei de Mateuzinho também. Eu acho que as entradas foram boas, tá? Em relação ali. Inclusive, definem o crescimento do Sport, né? Numérico, inclusive, a conseguir um empate, tá? Daniel Paulista, Cássio. A atuação, a escalação, achei ok. Talvez a demora. Eu não gostei. Mas é coisa de treinador, assim. Eu acho que poderia ter mudado no primeiro tempo. Se assistir aquele primeiro tempo e voltar igual, é para lascar, né? É o mesmo exemplo do lado do Corinthians, que esperou o menino ser massacrado lá naquela lateral. E disse, não, porra. Expõe o jogador e deixar 45 minutos de uma atuação como aquela que é marcada até hoje, que ficou marcada no Sport também. E o primeiro tempo, assim, nenhuma orientação em campo mudou o jogo. Em algum momento, eu acho que poderia dizer, não está funcionando. Então, eu acho que essa demora foi problemática. No segundo tempo, as alterações elas foram forçadas a partir da desvantagem. E ele fez o que talvez a gente faria também, mas contando finalmente com algum retorno. Porque, por exemplo, quantas vezes tem que colocar Barleta. E aí coloca Barleta e Barleta não responde. Barleta não produz nada. Dessa vez, finalmente produziu, porque outras vezes tem ali o principal atacante do banco, você coloca o cara e o cara não faz nada, que estava numa baixa. Barleta piorou, inclusive, depois o Sport melhorou. Eu já vinha até dizendo isso, para mim, eu devolveria a condição de titular ele no lugar de Léo Pereira. Acho que Léo Pereira é melhor entrando na reta final. E pode, enfim, mas é uma atuação como essa que pode que no caso de Barleta, que pode fazer com que ele volte a ganhar a titularidade. A de Kevson, eu vou tratar como falta de opção, porque não tem o Luan, não
não tem Cariús, o menino estava fazendo sua estreia, não ia aguentar 90 minutos. Eu trato dessa forma, porque se for por opção mesmo, assim, porque ainda enxerga potencial, aí eu acharia um erro. Assim, para mim está muito claro assim que dificilmente vai ajudar nesse campeonato. Assim, vai dar só número para um jogador emprestado. Assim, realmente é muito abaixo. Me impressiona, na verdade. Fred, razoável, velho. Assim, sabe por que eu vou dizer razoável? No fim das contas, porque reagiu para empatar e Derek salvou essa nota de Daniel. Porque um massacre foi feito, a gente tem que dizer que foi feito por um time com 7 derrotas em 8 jogos. Assim, um time com 7 derrotas em 8 jogos, situações diferentes, mas assim, não dá para no primeiro tempo o Sport ter 3 volantes e ter um comportamento como teve hoje. Não sei se é o comportamento do time, mas isso faz parte do treinador também, isso é um papel do treinador. Mas no fim das contas, ele tem o mérito das mudanças que ele fez, elas melhoraram o time para reagir, mudar os números do segundo tempo e conseguir ser premiado com gol no final. Para mim não chega a ser bem, porque talvez o Sport tivesse a condição de ter feito uma partida melhor em Bragança Paulista. Não dá para ficar restrito só ao segundo tempo. O primeiro tempo foi muito abaixo para vislumbrar uma nota verde. Pontos positivos para mim de Daniel Paulista. Primeiro, coragem de escalar Vitor Hugo. Sentimento de inquietação de não aceitar ter que começar com Kevson mais uma vez. Então, a coragem de escalar Vitor Hugo, de confiar no garoto, para mim é um ponto positivo para Daniel Paulista. 2. Também uma sensação de inquietação e a necessidade de experimentar esse time com os 3 volantes. Ok, não funcionou. Pedro Augusto jogou mal, tecnicamente. Zé Lucas, muito escondido no jogo, também jogou mal. A atuação deles interferiu para que a escolha desse errado. Mas não acho que a escolha foi uma escolha ruim. E outro aspecto positivo do Daniel Paulista foi justamente tentar, de forma muito tardia, ajustar o time dentro de campo e as substituições responderam de forma positiva e mostra que ele então tinha uma clareza, né, nas escolhas que fez. O ponto negativo para mim é muito negativo. Tá? Assistir aquele primeiro tempo ao massacre que o Sport tomou sem que o Sport conseguisse respirar, sair das cordas. Ok, não mexer no primeiro tempo. Eu acho que deveria ter procurado alguma alternativa, mas não poderia voltar para o segundo tempo com o mesmo time. Tá? Não poderia voltar para o segundo tempo com o mesmo time. O pênalti, o gol do Bragantino sai muito rápido. A gente não sabe o que seria o rumo do jogo, mas até o pênalti o jogo seguia o mesmo rumo. O Bragantino dentro ali do último terço de campo do Sport, na intermediária, a bola girando, a bola entrando na área. São 2-3 minutos, mas são 2-3 minutos iguais ao primeiro tempo. Então, eu achei um erro muito grave de Daniel ele ter assistido aquele primeiro tempo, não ter conseguido dentro de campo, no grito, nas paradas, organizar e achar que no vestiário 15 minutos ele organizaria sem mexer nas peças. Eu acho que aquele primeiro tempo pedia uma ação mais forte do treinador, porque, repito, foi 0-0, mas não mereceu, tá, ser 0-0. A turma até tá corrigindo, na verdade ele volta, ele tira Zé Lucas, verdade. Ele já tira Zé Lucas na saída. Ele tira Zé Lucas na saída do intervalo. Então, faça essa correção aqui, importante. Porque eu estava considerando que essa de Zé Lucas tinha sido logo depois, mas foi no intervalo. Então, eu fico com um razoável, tá? Foi no intervalo. Volta com o Mateuzinho, né? No lugar de Zé Lucas. Isso. É porque Cássio falou ali no primeiro tempo, eu acabei... Não, o primeiro tempo correndo. Foi isso mesmo. Volta já com o Mateuzinho. Eu achei que o Mateuzinho tinha entrado logo após o gol, mas não. Pepa faria com 15 minutos. Eu acho que o próprio Daniel já fez outras oportunidades. O treinador que ainda segura mais 15 minutos para tentar mudar o time com a conversa do vestiário. Ele pelo menos mudou já no intervalo. Mas talvez, já que o jogador preservado, apesar da possível saída, ia entrar de todo jeito, como entrou, essa mudança poderia ter acontecido no primeiro tempo ainda. É isso. Ok, eu viajei aqui. Eu considerei que Zé Lucas tinha saído já no pacote do pós-gol. Mas não foi não. De fato, Zé Lucas saiu já para dar vaga a Mateuzinho ali
no começo do primeiro tempo. Então, apaga um pouco essa minha avaliação aqui de ter assistido e voltado. Obviamente, ele voltou com o Mateuzinho no lugar de Zé Lucas. Então, assim, Daniel fez a condução correta, tá? Ele fez a condução correta de redistribuição do time, mas o time jogou muito mal. Então, não dá para o time jogar muito mal e o treinador ser avaliado como bem. Não dá, eu sempre digo isso. Por mais que na teoria algumas coisas sejam corretas, por exemplo, os 3 volantes eu queria ter visto o time jogar com 3 volantes, mas o desempenho foi muito fraco, o desempenho foi muito baixo, por isso eu iria com razoável, tá? Para Daniel Paulista. Dessa forma, nós fechamos as análises individuais, mas aliás, faltaram alguns superchatzinhos aqui que eu tinha guardado para as análises individuais. O superchat de Arthur falando sobre uma possível dobradinha de lateral, tá? Na próxima, Aderlan ataca bem. Eu acho que não deveria ter essa dobradinha não, mas pelo menos, de fato, é uma possibilidade você ter aí Aderlan jogando um pouco mais. Eu gostei da entrada de Aderlan. Inclusive, ele ficou como bem. Não, tá ali até um amarelo, mas ele ficou como bem, tá, Márcio? Pode corrigir Aderlan ali. Ele ficou como bem. Cássio, João lembra Merica, né? A morte de Merica aí, jogador importante para a história do clube. Tricampeão pernambucano, né? 80, 88, 82, aquele time com Merica, Givanildo Oliveira, Ailton, País, o goleiro País. É um time que ele jogou até 84, então ele fez parte do elenco, Fred, que chegou a ficar 3 anos seguidos no G10 do Brasileiro. Coisa que era uma exclusividade do Sport, até esse Fortaleza que conseguiu já está em 4 vezes, né? Fortaleza agora, nos últimos 4 anos, conseguiu isso. E o Sport, no Brasileiro, que tinha 40, 50 times, o Sport foi 10º lugar em 81, 9º lugar em 82 e 8º lugar em 83. E, enfim, era um bom momento do Sport naquela época. E até o momento onde a Ilha do Retiro ficou parada. O Sport, entre 82 e 84, o Sport nem jogava na ilha, porque ele estava sendo construído a Gerais e dobrando o setor de cadeiras, ou seja, o estádio ficou parado, mas enfim, mesmo jogando nos aflitos, no Arruda e até no Ademir Cunha, em Paulista, o time conseguiu ter um bom desempenho e ele era um dos principais jogadores. Perfeito, tá? Para terminar o programa... Fernando Luiz lembra, Edson Ratinho também, acho que era o atacante que acho que... Para terminar o programa, eu vou seguir com algo que foi pedido, Cássio, por um ouvinte nosso, foi sugerido por um espectador nosso. E desde a sugestão dele a gente vai trazer sempre. A gente fica falando muito gestão, o erro da gestão, analisamos os jogadores individualmente. A gente agora, todo jogo do Sport, a gente vai lembrar quem são as pessoas, porque gestão tem nome, tá? Então, esse quadro final, ele a partir de agora vai estar sempre aqui, tá? Essa árvore de poder do futebol do Sport, que tem Yuri Romão, presidente, Rafael Campos, vice-presidente, Guilherme Falcão esteve presente na formação, naquelas contratações milionárias, tá? Ex-diretor de futebol, Thiago Gasparino, executivo de futebol, Henrico Ambrogini, diretor de futebol, e Paulo André, que foi consultor dessa obra de arte aí, né? Inclusive com Gasparino, Ambrogini, e que parece que Paulo André já é para botar foto em preto e branco também, né? Parece que depois que começaram a lembrar que ele fazia parte do esporte, já acabou a consultoria, né? Acabou, né? Então ele quer... Deixou as marquinhas, viu? Essa consultoria dele. Acho que aí não muda aqui, já acabou a consultoria. Não, você então, já acabou. Depois que a gente citou aqui, a consultoria acabou, porque estava meio confortável não ser lembrado, né? Depois a gente... Cláudio Filho até falando, André Figueiredo que saiu também, né? A gente vai citar em breve, né? Passar a André Figueiredo, que era o executivo anterior. Vou colocar meio a contragosto, viu, Paulo André aqui, como preto e branco, tá aí Paulo André, que agora abandonou o barco também, mas deixou, tá? Para além da retirada do sofá, que ele pediu para retirar um sofá lá da entrada do CT, porque ele disse que o sofá gerava desconcentração, perda de tempo, algo nesse sentido. Não integrava, né, o time, alguma coisa, sei lá. A culpa era do sofá, tá? Mas agora que o sofá saiu, quem sabe as coisas melhorem no esporte, tá? Eu só queria, Cássio, que o balanço do ano que vem
tivesse detalhamento de tudo isso. Né? O balanço até melhorou, até tem um detalhamento maior, mas nenhum clube tem um balanço detalhado o suficiente para a gente saber quanto foi gasto, né? Com jogadores, com contratações. Eu até recebi um print, Cássio. Eu recebi um print com um possível salário de Pedro Augusto. Eu não quis nem acreditar. Eu não vou divulgar, não vou rodar, porque eu não tenho nenhuma certeza disso. Mas, assim, é uma pena a gente não poder ter a transparência completa. Mas aí não é só o Sport, não, sendo justo, tá? Nenhum clube entrega tamanha transparência, não. Não sei se o Sport vai ter. Talvez ele coloque numa matéria do Sport, numa matéria do próprio site do Sport, dizendo quanto gastou. Mas, assim, cerca de 58 milhões de reais, é porque foi parcelado, né? Mas, por exemplo, saber quanto o clube pagou efetivamente em 2025. A gente sempre fala, o Sport gastou 58 milhões em reforços, mas aí divide, Carlos Alberto mesmo, acho que eram 16 meses, ou seja, obviamente extrapola em 2025, mas era bom detalhar isso tudo, um clube transparente, que ainda não é SAF, não tem dono, ou seja, uma associação civil sem fins lucrativos, eu talvez tivesse que ser mais transparente. Acho, como o Fred falou, já foi o balanço do Sport desse ano, foi o melhor dos últimos anos, pode melhorar, mas já foi o melhor dos últimos anos, já veio destrinchando bastante coisa que eu não vinha tendo, colocava receita, antes era receita de futebol, e lá tinha tudo, patrocínio, gasto com futebol. Dessa vez, a única coisa que você sabia destrinchada era sócios. Como era a única coisa destrinchada, eu meio que ficava pensando, deve ser uma obrigação, porque se o resto todo tá junto, só esse está separado, mas dessa vez veio tudo separadinho, que continue assim no próximo. O gasto, de fato, do Sport foi exorbitante. Aí todo mundo, não para a primeira divisão, mas para o Sport. Agora, para ficar em 16º lugar, foi exorbitante, que com muito menos, talvez, como o Ceará está mostrando, Mirassol nem se fala, apesar de Mirassol ser um caso à parte, né? Porque não é que o Mirassol está sendo G4, que a gente já debateu aqui, que faça como o Mirassol. O Mirassol é um negócio assim difícil de entender. A preparação do clube era para uma campanha de muita dificuldade, mas está no G4, porque futebol é assim, de vez em quando as coisas encaixam, mas que o Sport não pegue isso e leve para o lado oposto. De futebol, de vez em quando, as coisas não encaixam. O Sport não está nessa situação porque as coisas não encaixaram, não é o caso. O Sport está nessa situação porque, quando foi ao mercado, apostou um dinheiro inacreditável no jogador que só o Sport, apesar do Sport achar que não, mas só o Sport apostaria naquele momento. E aconteceu o que todo mundo esperava, não entregou. Na hora das janelas, a lentidão das janelas, ela passou do ponto de começar em março, não ter um volante no elenco. Aí tem a parada da Copa com um mês sem jogo, aí o Sport volta para um jogo-chave, ainda não tem reforços. Então, assim, isso aí não é porque não encaixa. Isso aí não tem nada a ver com falta de encaixe. Isso aí tem a ver com negligência na formação ou má capacidade na formação, e o Sport, assim, extrapolou de forma... inacreditável, assim, inacreditável. E assim vai. Pena que o campeonato não acaba no jogo contra o Corinthians, Fred. O campeonato vai acabar, vai demorar muito para acabar. Numa situação normal, o Sport estava meio que virando o turno agora. O Sport basicamente tem um turno inteiro para jogar bola ainda. Enfim, 17 jogos. É muita coisa. É muita coisa. E vamos ver qual é. Que pelo menos o time recebendo salário, jogando bola, que tente ser competitivo, mesmo que não chegue em lugar nenhum, mas que pelo menos evite vergonhas que poderão durar décadas. Porque, por exemplo, a América de Natal, coitado, nem tem a pior campanha da história, mas já está virando quase 20 anos, a galera continua apontando a América de Natal. É isso que o Sport pode estar sujeito a acontecer, tá? É da gente estar em 2045 e alguém, meu irmão, e aquele Sport de 2025? Se continuar assim, vai bater o Sport de 2025. É para a vida toda. Tomara que eu não falo nem pelos jogadores, que o jogador passa. Mas que quem faz o clube tenha consciência de que não é pouca coisa isso. De que futebol não é só 1%, como o Yuri Romão já em algum momento já falou, que futebol é 99% certo e 1% errado. Não, Yuri, infelizmente, não é 1% errado. Futebol não é 1%. Por favor, evite falar isso. Evite esse constrangimento, porque ninguém compra esse seu discurso. Ninguém compra um discurso desse nível. Assim, não é 1%. É muito mais do que isso. E no clube de futebol, assim, não tem como ter acertos, como a aquisição de um terreno de 14 hectares e o início de um projeto para a construção de um novo CT é um acerto. Como a reabertura da ilha, o estado estava fechado, colocar 10 milhões e dar uma melhorada na ilha, tem os acertos. Mas isso não pode acontecer achando que vai superar
um mau desempenho no Brasileiro. E, sobretudo, quando é mau desempenho de forma recorrente. No fim das contas, a gestão está sendo uma gestão, até agora, Fred, uma gestão de Série B. Todos os anos na Série B, e o ano que foi na Série A era melhor que tivesse na Série B. Na parte financeira. Exatamente, Cássio. Então, que fique muito claro que essas 6 pessoas que têm nome, têm rosto, têm sobrenome, elas compõem a gestão de futebol do esporte. Elas são as responsáveis por todo o dinheiro que foi gasto, pelas contratações erradas, por investir 15 milhões de reais em 60% de um jogador que hoje já é reserva do Cuiabá na Série B, tá? Contratos pesados, longos, mudança de treinadores, por trazerem Antônio Oliveira, tá? São essas pessoas. O Sport ter passado meses e meses e meses sem um volante no elenco, tá? Precisando recorrer a um garoto que ninguém nem esperava que viria esse ano, como o Zé Lucas. Ter jogado a 21ª partida de uma Série A utilizando um garoto de 16 anos na lateral esquerda, por aceitar indicações desses gestores de futebol que trazem terceiro reserva de equipes que jogam também na parte de baixo do campeonato. Todo mundo tem nome e sobrenome. A gente não entende algumas escolhas, como profissionais que foram mal em outros clubes, estão dentro do esporte, mas é importante pelo menos que não fique sempre sendo assim, a gestão do esporte, a gestão do esporte, o futebol do esporte. Repito, foi um pedido que a gente recebeu, achamos o pedido pertinente e agora todo pós-jogo do esporte, quando termina, a gente lembra quem são os responsáveis pelo esporte, está fazendo a campanha que está fazendo, pelo esporte estar nesse fundo do poço, por o esporte estar jogando o brasileiro, carregando uma cruz. É um martírio, tá? É um martírio ter que assistir ainda 17 jogos de bombardeios, de massacres, de um time muito, muito, muito carente, pouco competitivo, tá, dentro de campo. Então, o DNA dessas pessoas está aí, as escolhas deles, a visão de futebol de cada um, a visão financeira de cada um, como gastar dinheiro, como escolher caminhos. São eles que deixaram o esporte onde o esporte está. Mais do que os jogadores, mais do que os treinadores, esses nomes aí precisam ficar marcados com nome, sobrenome e rosto, porque afinal escolheram ter funções públicas e função pública, tá, tem seu preço, seu custo. E é sempre bom lembrar que nada acontece por acaso e que ninguém cai de paraquedas aqui. Ninguém vira presidente de paraquedas, ninguém vira vice-presidente de paraquedas, ninguém vira diretor de paraquedas, ninguém chega no clube de paraquedas, tá? Tudo está interligado, tudo teve causa, consequência, planejamento, e quando as coisas dão errado, nada mais justo, afinal, do que assumir o erro e deixar que o erro seja direcionado a quem o cometeu. Dessa forma, a gente fecha mais um pós-jogo do esporte. Ainda temos vídeos e lives entrando aqui hoje, tá? Tem jogo de Santa Cruz, tem jogo do Ceará. Na segunda-feira tem o raio-x da Série A. Novos vídeos exclusivos, inéditos, que nós vamos lançar ao longo da semana. E estamos muito próximos de chegar a 100 mil inscritos no nosso canal. E esses 100 mil serão celebrados da melhor forma possível. Tem uma grande novidade para a gente apresentar para vocês nas próximas semanas. Vocês terão acesso a essa novidade. Dia 4 de outubro a gente celebra os 100 mil com o Experience 100 mil, tá? Dia 4 de outubro no Estádio Recife. Espero vocês lá. Quem vai jogar, quem vai só curtir, quem vai dar um abraço. É um momento importante para a gente. Todos estão convidados, todas estão convidadas. Valeu, Cássio, Márcio. Agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Valeu, galera. A gente se encontra na nossa programação. Bom, não é nem finalzinho de domingo. Tem muito domingo pela frente. Vamos curtir. Vamos esquecer o futebol um pouquinho, se divertir. Que amanhã tem mais. Grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.